privativa da liberdade imposta a civil. Artigo 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Cumprimento em penitenciária militar. Parágrafo único. Por crime militar praticado em tempo de guerra, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena no todo ou em parte em penitenciária militar, se em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Pena de impedimento. Artigo 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. Pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Artigo 64. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço, não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou do cumprimento da pena. Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pena de reforma. Artigo 65. A pena de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 25 de soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Superveniência de doença mental. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento. Tempo computável. Artigo 67. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo reconhecido em decisão judicial irrecorrível no cumprimento da pena, por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Transferência de condenados. Artigo 68. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Fixação da pena privativa de liberdade. Artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano, o perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar e antecedentes do réu, e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Determinação da pena. Parágrafo 1º. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Limites legais da pena. Parágrafo 2º.
salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. Circunstâncias agravantes, artigo 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, determinam não integrantes ou qualificativas do crime. Inciso 1, a reincidência. 2, ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C, depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior. A linha D, a traição de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. A linha E, com o emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. A linha F, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A linha G, com abuso do poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança, velho ou enfermo. A linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L, estando de serviço. A linha M, com emprego de arma, material ou instrumento de serviço para esse fim procurado. A linha N, em auditório da Justiça Militar ou local onde tenha sede a administração. A linha O, em país estrangeiro. Parágrafo único. A circunstância das letras C, salvo no caso de embriaguez preordenada, L, M e O, agravam o crime quando praticado por militar. Reincidência. Artigo 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência. Parágrafo 1º. Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu o período de tempo superior a 5 anos. Para crimes não considerados para efeito de reincidência. Parágrafo 2º. Para efeitos da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Artigo 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Ser o agente menor de 20 ou maior de 60 anos. Inciso 2. Ser meritório seu comparecimento anterior. Inciso 3. Ter o agente. A linha A, cometido o crime por motivo relevante de valor social ou moral. A linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C, cometido o crime sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ignorada ou imputada a alguém. A linha E, sofrido tratamento com rigor não permitido em lei. Não atendimento de atenuantes. Parágrafo único. Nos crimes em que a pena máxima combinada é de morte,
ao juiz é facultado atender ou não as circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Quantum da agravação ou atenuação. Artigo 7.3. Quando a lei determinar a agravação ou atenuação da lei da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre o quinto e um terço, guardados os limites da pena combinada ao crime.